E aí, estudante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. Nas últimas duas aulas desse curso, a gente introduziu conceitos sobre produto vetorial, definindo as três características de um vetor. Qual que é o módulo do produto vetorial, qual que é a direção do produto vetorial, qual que é o sentido do produto vetorial. A gente viu então que dados dois vetores A e B, quando eu faço o produto vetorial deles, ele gera um vetor C. Produto A VEC B gera um vetor C. E o vetor C tem três características. O seu módulo é módulo de A, módulo de B, seno do ângulo alfa, né? Em que alfa é o ângulo entre os vetores. Então, é o menor ângulo formado entre A e B. Então, vai de 0 a 180 graus. Esse é o módulo vetor. A gente viu que a direção do vetor C é ortogonal ao plano π formado entre A e B. Ou seja, o vetor C é ortogonal a B e o vetor C é ortogonal a A ao mesmo tempo, já que A e B formam um plano. Se C é ortogonal ao plano que é formado por A e B, é porque ele é ortogonal a A e a B ao mesmo tempo. E a gente viu o sentido do vetor C vai ser o seguinte: A, B e C nessa ordem formam um triedro direto ou uma base destrogira. Simplificando, o sentido de C é dado pela regra da mão direita. Então, aponta os dedos na direção de A, gira na direção de B e o polegar vai apontar para onde está o nosso vetor. Nesse caso aqui, a direção ortogonal ao plano π seria essa. Aqui eu tenho, então, ó, 90 graus entre a reta diretora e o plano formados por A e B. E pela regra da mão direita, dedos na direção de A, a ponta na direção de B, o polegar está apontado para cima. Então, o nosso vetor C ele vai apontar aqui para cima. Então, esse vetor é o produto vetorial A e B. Então, vejam que de A e B eu gerei um terceiro vetor que tem todas essas características. Tá? Isso aqui é a definição geométrica do produto vetorial. Tá? Agora a gente vai partir para a definição algébrica. O Paulo Winterli, o livro do Paulo Winterli, começa na definição algébrica e chega na geométrica. Eu gosto de fazer o contrário porque eu acho muito mais intuitivo eu apresentar um produto vetorial que gera um vetor a partir das características geométricas desse vetor e após isso a gente introduzir um pouco de álgebra. Então é bom que a gente vai fazer um caminho inverso para a gente, inclusive, chegar nos mesmos resultados que a gente chega utilizando definição algébrica. A gente só vai fazer um caminho diferente que eu acho mais natural para ensinar, mas nenhuma das duas formas é errada, beleza? Além de tudo, elas são definições, então eu posso começar com uma ou como outra, que elas vão ser equivalentes. Para começar com a definição algébrica, primeiro a gente vai fazer um truque. Vamos primeiro definir quais são os produtos vetoriais entre os versores da base cartesiana e JK. Aqui estão os meus versores da base. E agora eu quero definir, então, quais são os resultados dos produtos vetoriais 2 a 2. De cara, a gente já sabe o quê? Que I, produto vetorial com I, J, produto vetorial com J, e K, produto vetorial com K, isso dá sempre zero. Por que dá sempre zero? Lembra que o produto vetorial é uma medida da colinearidade. Então, sempre que eu fizer produto vetorial de dois vetores paralelos, vai dar zero. Porque dois vetores paralelos não formam um plano, né? Eles não conseguem formar um quadrilátero. Então, eu não consigo área desse quadrilátero. Então, sempre que eu tiver dois vetores paralelos, o produto vetorial entre eles vai ser zero. Então, aqui a gente já tem os primeiros três resultados. Agora vamos para os produtos 2 a 2 em separado. O que seria o produto I VEC J? Eu posso fazer o seguinte. Ó. Primeiro eu vou determinar qual que é o módulo do produto vetorial I VEC J. O módulo desse produto vetorial é o módulo de I, módulo de J, seno do ângulo entre I e J. Como I e J são sempre ortogonais, vou pegar o seno de π sobre 2. Módulo de I vale 1, módulo de J vale 1, e o seno de π sobre 2, seno de 90 graus, é 1 também. Então, o módulo do produto vetorial I e J vale 1. Ou seja, isso já me diz que I VEC J é versor. É um vetor unitário. Já é uma informação. Qual que seria, então, a direção e sentido de I VEC J? I e J formam o plano XY, então a direção tem que ser ortogonal a eles ao mesmo tempo. Então, seria a direção onde mora o versor K. Como K é unitário, K é um grande candidato para ser esse produto vetorial. Eu só preciso saber se é K ou menos K, né? Eu preciso saber qual que é a direção do meu produto vetorial. Eu utilizo a regra da mão direita. Aponta os dedos na direção de I.
Então, tu apontou, está para fora do papel. Gira na direção de J, o polegar aponta para cima. Então, I VEC J é um vetor unitário na direção do eixo Z positivo, ou seja, é o próprio verso K. Então, I VEC J é o próprio verso K. Só recapitulando, o módulo a gente viu que é 1, o módulo de K é 1. A direção é o eixo Z, porque é o eixo que é ortogonal a X e Y. E o sentido é, dado pela regra da mão direita, é no sentido que aponta para o Z positivo. Então, qual que é o vetor unitário que aponta para Z positivo? O vetor K. Então, I produto vetorial com J dá K. Isso, de imediato, já me dá o seguinte. Quanto que vale J vetorial I? Para o aluno bem atento, isso vai dar menos K, né? Por quê? Porque eu troquei a ordem do produto vetorial, então eu inverto o sentido do meu vetor. Se eu fizer o cálculo do módulo, vai dar no mesmo, tá? O módulo é sempre igual. Então, o módulo vai ser 1. Então, eu vou ter um vetor unitário. Só que qual que é o sentido J VEC I? A direção a gente sabe que é o eixo Z, só que se eu girar J na direção de I, J na direção de I, o vetor vai dar apontando para baixo. Então, qual que é o vetor unitário que aponta no sentido menos Z? É o vetor menos K, seria o verso K, só que o oposto dele. Então, isso aqui a gente já tira de cara só pela estrutura do próprio produto vetorial, né? Inverteu a ordem, inverte o sinal. Vamos fazer agora I com K. Bom, para fazer isso, primeiro eu vou também fazer o módulo. Então, o módulo de VEC K é o módulo de I, módulo de K, seno do ângulo entre I e K. Como I e K são ortogonais, o ângulo é π sobre 2, né? Então, isso aqui também vai dar 1, verifiquem. Ou seja, I VEC K também é um versor. Que versor? Vamos olhar aqui na figura. Ó. I e K estão apontando para X e para Z, né? Então, eles formam o plano XZ. Qual que é a reta mais conveniente que é ortogonal ao plano XZ? É o eixo Y. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho um vetor na direção positiva do eixo Y ou na direção negativa. Aí eu utilizo o quê? Regra da mão direita. É I VEC K. Então, apontou os dedos na direção de I, jogou para a direção de K, vocês vão ver que o polegar vai apontar para o lado de K. Então, I VEC K vai dar um versor, né? O vetor é unitário, mas ele aponta no sentido negativo do eixo X. Então, ele vai dar menos J. Desse resultado, a gente sabe que K VEC I é igual a J. Né? Se eu inverter a ordem do produto vetorial, eu inverto o sinal. Então, eu já tenho 4. Agora faltam mais 2, que é qual que é o produto vetorial entre J e K. Seguindo o procedimento análogo, o módulo do J VEC K também vai dar 1. Então, também é um versor, vetor unitário. A direção, vamos lá. Então, volta para a figura aqui. J, né, eixo Y, eixo Z, determinam o plano YZ. Qual que é a reta conveniente que é ortogonal a YZ? É o próprio eixo X. Então, eu só preciso determinar qual vetor unitário que aponta na direção de J VEC K. Dedos na direção de J, aponta na direção de K, polegar te dá o sentido. Então, está saindo do plano do papel. Então, ele está seguindo a direção positiva de X. É o próprio vetor I. E se eu fizer o contrário, K VEC J vai dar menos I, certo? Então, em resumo, eu tenho 9 produtos vetoriais que eu vou condensar numa figura bem estratégica ali do livro do Paulo Winter. Aqui a figura. Esse X não é X, é o produto vetorial. Daí a gente tem o seguinte, ó. I VEC I dá 0, J VEC J dá 0, K VEC K dá 0, né? Porque eles são vetores paralelos, né? Um vetor é paralelo a si mesmo. Então, esse produto vetorial é sempre 0, eles não formam um plano. E aí o que a gente descobriu agora? I VEC J dá K, então o contrário tem que dar menos K, J VEC I. I VEC K dava menos J, então o contrário, K VEC I tem que dar J. E J VEC K dá I, e o contrário, K VEC J dá menos I. Beleza, mas como que eu faria, então, para decorar tudo isso sem precisar utilizar essa tabela? Aí vocês podem utilizar a permutação cíclica. Faz um círculo e escreve I, J, K nessa sequência ao longo do círculo. Toda vez que tu percorrer o círculo nesta sequência, IJK, tu vai gerar o próximo vetor, que é o produto vetorial entre os dois anteriores. Por exemplo, I VEC J dá o vetor K. J VEC K dá o vetor I. K VEC I dá o vetor J. Se tu fizer a sequência contrária, lembra que a base ela é ordenada. Então, ela é I, J, K. Se eu fizer na ordem I, J, K, J, K, I ou K, I, J, sempre nesse ciclo, daí eu nunca vou errar. I VEC J vai dar K, J VEC K vai dar I, K VEC I
vai dar J. Se eu fizer numa ordem contrária, aí eu vou gerar os vetores opostos. Então, por exemplo, I vec K dá menos J. Eu estou seguindo a ordem contrária. K vec J dá menos I. J vec I dá menos K. Se vocês acompanharem por aqui, J vec I dá menos K, por exemplo. Essa é a sequência de permutação cíclica. Se eu permutar eles em um ciclo, aí eu nunca vou errar. Por isso que eles são chamados de base ordenada. Essas bases ordenadas, elas também te ajudam nesse sentido de produto vetorial, certo? Então, sabendo desses produtos vetoriais, utilizando isso aqui, fica fácil da gente chegar na definição algébrica. Só um adendo, o livro do Paulo Winterle, ele usa o contrário, tá? Ele põe o J aqui e o K ele põe aqui. Só que a ideia é a mesma. Se tu percorrer no sentido IJK, IJK, aí tu tá fazendo a permutação cíclica. Então, I vec J vai dar K, J vec K vai dar I, K vec I vai dar J. Se tu percorrer no sentido contrário à da ordenação da base, aí tu vai ter os vetores opostos, certo? Então, tanto faz. Eu gosto de utilizar o horário, o Paulo Winterle utiliza aquele que está no sentido anti-horário, mas a ideia é a mesma, tá? É só seguir na ordem I, J e K que vocês vão ter exatamente os produtos vetoriais. Agora, como é que a gente faz para chegar na definição algébrica a partir disso?